Olá, olá, meus amigos, boa noite. Professor Ítalo Menezes, estamos aqui dando início em mais uma live do projeto do Academia Trabalhista. Hoje nós vamos tratar sobre um tema super interessante, super atual, inclusive, que é o tema do fato do príncipe e da força maior em decorrência de todo esse período que nós estamos vivendo da pandemia provocada pela Covid-19. Eu vou fixar aqui o tema da nossa live para que quem puder estiver entrando já vai olhando. Já vejo que nós estamos chegando com algumas pessoas. Lívia Caiate, Felipe Marinho, meu colega aqui da magistratura na segunda região, Igor Tolentino, o Fábio, que é colega da magistratura lá na 14ª região, se não estou equivocado, Fábio, do perfil Estatística Trabalhista, João Paulo de Souza Júnior, que é nosso colega da magistratura lá na 8ª região. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos uma boa noite nesse 13 de agosto, nesta quinta-feira. Muito obrigado, meu amigo, a bondade é sempre sua. E me parece que nosso palestrante já está presente. Então, vamos aqui admitir a participação dele. O nosso palestrante, nosso convidado é o professor Jorge Bolsinhas, um grande amigo aí que a vida apresentou. Olá, meu amigo, boa noite, tudo bem? Oi, Ítalo, tudo bem? Tudo ótimo, amigo. Como é que estão as coisas, tudo em paz aí por aí? Tudo caminhando bem, tudo certíssimo. Que beleza, maravilha então. Meus amigos, é o seguinte então, até para a gente não perder o nosso tempo aqui, nem ocupar o tempo do nosso convidado, a nossa grande estrela da noite, né? O tema de hoje que nós vamos tratar, como eu adiantei para vocês, é a pandemia provocada pela Covid-19 e os institutos da Força Maior e do Fato do Príncipe, né? E para tratar desse tema, o nosso convite foi feito para o professor Jorge Bolsinhas. O professor Jorge, ele é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, é pós-doutor em Direito também pela Universidade de Nantes, na França, é advogado, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo, é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados de São Paulo e professor universitário da FGV, da Escola Brasileira de Direito e da Universidade São Judas Tadeu. O currículo do professor está resumido aqui, porque se realmente a gente fosse listar tudo, não daria tempo para a gente fazer a indicação do currículo dele, que é um currículo bem vasto e que, de certa forma, já o credencia em qualquer lugar que ele chega, né? Já é reconhecido antes mesmo pelo currículo, né? Já demonstra toda a capacidade e gabarito acadêmico que o professor Bolsinhas tem, mas, acima de tudo, eu que, por exemplo, já tive a oportunidade de assistir a aula dele, frequentando uma das disciplinas lá da pós-graduação da Universidade de São Paulo, tive também essa grata surpresa de encontrar, acima de tudo, não só um grande currículo, mas, acima de tudo, um grande professor de uma didática extrema, profundidade excepcional de conhecimento e, acima de tudo, um ser humano incomparável. Então, meu amigo Jorge Bolsinhas, eu quero te agradecer enormemente, minha efusiva gratidão pela sua presença aqui na noite de hoje no nosso canal, no nosso perfil. Agradeço por você estar dedicando um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar o conhecimento com a gente e te passo a palavra inicialmente para você fazer suas considerações iniciais. Oi, Ítalo, tudo bem? Olha, eu queria, antes de tudo, agradecer você pelo convite, pela oportunidade de conversar aí com uma série de colegas e dizer que é uma satisfação imensa poder participar desse bate-papo, enfim, com você, com os colegas, sobre esse tema que me parece um tema tão atual, tão relevante. Eu ousaria dizer que vai ser um dos temas que nós enfrentaremos inevitavelmente em discussões processuais e judiciais no futuro próximo, tá? Então, assim, é uma satisfação imensa poder enfrentar esse tema tão relevante. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez aí por ter aceito o convite. Para a gente já ir passando para o que interessa mesmo, até porque a gente tem uma certa limitação de tempo aqui nessa plataforma,
Para quem não sabe, colegas que nos acompanham, uma das características do nosso perfil da Academia Trabalhista é tentar fazer o convite para acadêmicos, pesquisadores do âmbito do direito e processo de trabalho, que venham tratar sobre publicações, textos de artigos, teses, dissertações, livros em geral, que esses acadêmicos e pesquisadores publicarem. O texto de hoje que nós vamos tratar é um texto que foi publicado pelo professor Bolsinhas, na revista da LTR. A referência se encontra aí nas publicações que eu coloquei durante a semana no perfil, que trata exatamente sobre esse tema. E aí, professor Jorge, para a gente já dar início aí ao atacando o tema propriamente dito, o que eu precisaria talvez provocá-lo nesse início de conversa é o seguinte: quais são as balizas em geral, antes da gente propriamente conversar sobre Covid-19 e os institutos, quais são as balizas em geral que a gente pode traçar para poder caracterizar cada uma dessas figuras da força maior e do fato do príncipe e efetivamente apontar as respectivas diferenças, né? Vamos lá. Em relação especificamente ao Instituto do Fato do Príncipe da Força Maior, eu acho que a primeira premissa que a gente tem que partir, indiscutivelmente, Ítalo, é de que não dá para fugir de pelo menos um dos dois. Assim, dizer que não há nem Fato do Príncipe nem Força Maior é a gente não tratar essa questão como esse momento que a gente vive como algo absolutamente imprevisível e inevitável. E não há como negar que o que a gente vive hoje é algo único, algo imprevisível, algo inevitável. E aí, quando a gente entra na segunda parte da discussão, que é efetivamente definir se nós estaremos diante de um ou de outros institutos, eu acho que a primeira questão que nós precisamos efetivamente refletir e analisar é se nós temos aliás, é reconhecer que as premissas do Fato do Príncipe e da Força Maior para o direito do trabalho são diferentes daquelas que nós temos para outros ramos do direito. Então, se você for pegar qualquer outro ramo do direito, em geral, a consequência de você reconhecer o Fato do Príncipe ou a Força Maior é você eximir a pessoa que se obrigou a algum compromisso contratual ou de alguma outra forma obrigacional de cumpri-lo até o seu final. Quando você discute esses temas na base do direito do trabalho, nós temos duas soluções completamente distintas. Porque você pode ter uma situação de partilha da responsabilidade, é o que acontece se nós reconhecermos a força maior, ou de transferência dessa responsabilidade para o Estado, mantendo ela integral em termos de valores, mas transferindo-a para o Estado. É o que acontece no caso do Fato do Príncipe. Em outras palavras, se nós formos discutir força maior, Fato do Príncipe ou caso fortuito, para pegar o terceiro gênero, da perspectiva do direito civil, do direito administrativo, os resultados não são tão distintos assim. Mas se nós discutirmos o enquadramento como uma ou outra solução no direito do trabalho, nós vamos ter uma solução completamente distinta para o trabalhador em particular, mas para o instituto como um todo. Ou seja, enquanto para os outros ramos de direito, em geral, o Fato do Príncipe, o caso fortuito, a força maior, eximem a responsabilidade ou desobrigam aquele que estava contratualmente obrigado, até em que o Fato do Príncipe aconteceu. Quando você discute esse mesmo tema na perspectiva do direito do trabalho, você vai ter uma situação de partilha de responsabilidade, se você reconhecer que é força maior, ou você terá uma situação de transferência de responsabilidade para o Estado, mas com manutenção dos seus valores integrais. Então, a diferença é muito grande. E não é uma discussão meramente acadêmica qualquer. É uma discussão que vai impactar muito, sobretudo, a clientela do judiciário trabalhista, que, em sua maioria, são os trabalhadores. Sem sombra de dúvida, meu amigo. E eu, na leitura que eu fiz do seu texto, né, assim, para mim me abriu bastante os horizontes,
especialmente porque, para aqueles que não tiveram a oportunidade, talvez, ainda de ter acesso ao artigo publicado pelo professor Bolsinhas, que podem fazê-lo, tá? Como eu disse, as referências estão aí publicadas na página, né, no perfil aí do Academia Trabalhista. O professor fez uma grande revisitação dos clássicos, né? Então, na fixação dos conceitos, me parece que esse é um ponto que ficou muito relevante no seu trabalho, professor, e que para mim também, de certa forma, abriu bastante os horizontes. Agora, atacando propriamente a ideia do fato do príncipe e da força maior, um aspecto que me chamou a atenção foi a fixação que você coloca no texto de que o fato do príncipe seria uma espécie de força maior, né? Seria talvez uma subespécie de um grande gênero de força maior, mas que no âmbito do direito do trabalho receberia um tratamento específico distinto, né? E um ponto que me parece que de alguma maneira pegaria, assim, que seria importante da gente equacionar, era tentar exatamente identificar, já atacando propriamente o conceito do fato do príncipe que está previsto na legislação, o que significaria a impossibilidade de continuação da atividade, que está mencionada pelo artigo 486 da CLT para fins de reconhecimento. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, porque me parece que esse é um tema relevante, conseguir identificar de fato, já que é um conceito jurídico aberto, né? Sem sombra de dúvida, você tocou no ponto que me parece o mais relevante da discussão, caso a gente reconheça que, de fato, a pandemia criou um fato do príncipe, que é, por exemplo, a tese que eu advogo, mas não é a única interpretação possível, né? Então, eu te diria que, com toda tranquilidade, que nós temos, na verdade, um gênero força maior que tem 3 subespécies. Quais seriam essas 3 subespécies? O fato do príncipe, o caso fortuito e a força maior em sentido estrito. Qual é a diferença entre as 3? O caso fortuito é fruto de um fenômeno natural. Então, a gente tem uma série de exemplos muito fáceis de visualizar. Por exemplo, tsunami na Tailândia, terremoto e tsunami também no Japão, terremoto no Chile. Imagine, por exemplo, o resort da Tailândia, que é simplesmente devastado por uma onda e não consegue reabrir, não tem mais, não tem nem como um potencial cliente, né, um hóspede chegue até lá e chegar está tudo destruído. Esse resort vai ter que mandar todo mundo embora por conta de um fato natural absolutamente indiscutível. E essa foi uma das possíveis interpretações. Aliás, alguns juristas que eu respeito bastante e até admiro defenderam expressamente de que era um fato do príncipe, porque que a pandemia era um fato, desculpa, um caso fortuito, porque o vírus é um fenômeno natural. E aí eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Que a pandemia é causada por um fenômeno natural, você não tem a menor dúvida disso, né? O vírus, você não tem como questionar. Mas será que a crise econômica provocada pelo fechamento das empresas é fruto de do fenômeno natural? E aí eu ousaria dizer que não. Primeiro, porque tem aqueles negacionistas que nunca queriam ter fechado a própria loja. Se tivessem deixado, teriam mantido aberto. E que provam que, na verdade, eles fecharam as lojas porque veio uma determinação administrativa e não porque tinham medo do vírus. Esse é o primeiro grupo. A primeira justificativa. A segunda é que os diversos órgãos administrativos eles apresentaram aí ao longo do tempo uma série de relações de atividades que seriam paradas e de atividades que continuariam, inclusive com alguma discricionariedade administrativa nessa escolha. Basta que eu lembre os senhores que houve divergência entre os diversos estados, municípios e a União. Teve estado que precisou fazer lockdown, fez em alguns momentos. Teve estado que nunca fez lockdown. Né? Teve estado que interrompeu mais atividades e outros que mantiveram mais em funcionamento. Mas, além disso tudo, né, para além disso tudo, Ítalo, nós tivemos ali um momento muito particular em que o presidente da República resolveu, de uma forma muito controvertida, incluir salões de beleza e academias de ginástica como atividades essenciais, o que
trouxe muitas críticas e evidenciou que o que fechava não fechava porque estava com medo do vírus. Fechava porque, afinal de contas, vinha uma ordem administrativa dizendo que não poderia abrir ou não deveria abrir. A maior prova disso, na verdade, inclusive, nem foi naquela época, veio agora, recentemente. O vírus continua aí, morrem mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. A contaminação continua aumentando e aquelas atividades que haviam sido interrompidas por causa do vírus recomeçaram. Aham. Numa clara evidência de que não era o vírus que impediu a continuidade daquelas atividades econômicas, mas a ordem administrativa, a determinação administrativa. Então, assim, para mim, muito claramente, não é uma situação de caso fortuito. Entre força maior e fato do príncipe é você definir se o ato humano parte de alguém com poder de império, o que claramente é o caso, ou se esse ato humano é fruto de uma escolha empresarial, de uma estratégia pessoal ou de algum outro agente privado que você possa imaginar. Eu Muito queria bem, agora. aproveitar aqui só Desculpa. para mandar um abraço para Letícia Catani, minha querida amiga, vice-diretora da ESA aqui de São Paulo. Legal. Dizer que é uma honra tê-la aqui participando desse bate-papo, né? Muito obrigado, doutora Letícia, pela participação. É sempre uma alegria para todos nós podermos ouvir o seu colega aí, né? É uma fonte de conhecimento para todo mundo. Agora, meu amigo Bolsinhas, me diga o seguinte: você mencionou a questão de que, no seu entendimento, seria uma hipótese de fato do príncipe. Parece que a argumentação muito sólida, inclusive, quando você faz a diferenciação de que, olha, o poder público, ele é o que determinou o encerramento da atividade, ou o fechamento das atividades, foi o ato do poder público, não o evento natural decorrente do vírus, né, da pandemia provocada pelo Covid. Agora, um aspecto que eu queria te ouvir. Você acha, claro que agora a MP caducou, né, mas acima de tudo, você não acha que interferiria nesse debate o fato da MP ter previsto de que essa hipótese caracterizaria uma situação de força maior? Poderia se falar de uma interpretação autêntica do legislador nesse caso? Eu acho que, na verdade, o que a gente teve ali foi um enquadramento forçado, como a gente já viu em outros momentos da legislação brasileira, para tentar impedir interpretações que prejudicassem ou que lhe trouxessem algum tipo de ônus, em especial naquele momento que o Estado adquiria uma política absolutamente liberal, né? Então, assim, para mim, aquela tentativa, aquela menção expressa na medida provisória 927 a uma situação de força maior basicamente você fazer uma lei para dizer eu não preciso pagar. Né? Então, assim, não interpretem assim porque eu não preciso pagar. Então, eu realmente não vi como interpretação autêntica. Eu vi da mesma forma como nós criticamos muito quando veio uma legislação para mudar a jurisprudência acerca da natureza, determinados direitos trabalhistas de atletas profissionais de futebol. Lá no começo dos anos 2010, o governo fez algo parecido, tentando antecipar essa discussão. O grande problema é que o próprio governo se atrapalhou. Porque Uhum. ele faz a medida provisória, inclui essa menção, e aí mais lá para frente ele começa a divergir ele começa a divergir muito fortemente e dos governadores e prefeitos. E aí, para, de certa forma, quase chantagear, né? Pressionar os governadores e prefeitos a acompanharem ele na sua decisão irresponsável de fazer um isolamento, né, mais horizontal, né, ou não fechar tudo, enfim, selecionar melhor, manter mais atividades funcionando, ele vai na televisão e fala assim, na CLT tem um dispositivo que diz que se vocês fecharem as atividades, vocês vão ter que pagar as verbas rescisórias. Ou seja, a própria discussão foi trazida pelo presidente da República. Né? Então, assim, ele uma hora sinaliza num caminho, numa direção, e noutra hora ele tenta afastar a afirmação
que ele mesmo havia feito por expresso na norma para tentar pressionar o prefeitos e governadores a concordarem com a solução proposta a solução proposta para ele para enfrentamento da crise. Uhum. Então, por favor, pode perguntar aí. Não, sim, eu ia só mencionar que o Caio fez uma pergunta aqui, fez um elogio para você, inclusive, a genialidade de sempre. Agora, Caio, eu confesso que eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder repetir, tá bem? O João Paulo, que é, inclusive, Bolsinhas, meu colega de faculdade, conterrâneo aqui do estado do Ceará, né? Nós somos vizinhos de estado aí, né? E o João Paulo, que é meu contemporâneo de faculdade e conterrâneo também, ele pergunta o seguinte: pode-se falar em fato do príncipe, em ato do ente público que decorreu da necessidade de preservação da saúde da sociedade? Né? Esse é um argumento que, inclusive, que você, inclusive, trata no texto, né? E há na doutrina, inclusive, para quem está acompanhando, o professor Bolsinhas menciona no texto vertentes doutrinárias que defendem que nessas hipóteses de interesse público não seria caracterizado o fato do príncipe. Mas eu queria te ouvir, Bolsinhas, a pergunta é interessante e há uma divergência doutrinária nesse tocante, né? Sim, é extremamente interessante, não tem a menor dúvida disso, é uma pergunta muito, muito relevante e tem vozes muito respeitáveis sustentando essa ideia. O que eu fiz em relação a esse assunto foi tentar resgatar os clássicos, né, o que eles sempre falaram, e tanto no direito administrativo, Eli Lopes Meireles, quanto no direito do trabalho, Russomano, Cesarino Júnior, Magano, todos são uníssonos em dizer o seguinte: o fato do príncipe, ele nasce do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, seja ele do executivo, seja ele do legislativo, seja ele de qualquer das esferas do poder. E não é uma questão de responsabilidade civil. Não é assim, o Estado fez o que tinha que ser feito, foi uma inexigibilidade de conduta diversa, então o Estado não tem que responder. Não. Se foi a decisão administrativa, por mais legítima, correta, adequada e necessária que ela fosse, que interrompeu a atividade, isso é um fato do príncipe. Mesmo que seja uma medida absolutamente necessária. E aqui eu queria te dizer uma outra questão, chamar a atenção para um outro fato. Eu acho que essa discussão ela também merece duas outras leituras que são muito relevantes do momento atual. Uma, a gente tem um governo liberal, né, com uma equipe econômica que nunca escondeu sua admiração por Adam Smith, von Mises, von Hayek, Milton Friedman e todos aqueles que são endeusados na escola de Chicago, onde estudaram, né? Mas que no auge da crise, porque a crise ela é uma crise sanitária, dentro da perspectiva médica, por assim dizer, mas dentro da perspectiva econômica, ela é uma crise de consumo. E depois de editar uma medida provisória absolutamente liberal, como a 927, percebendo que outros países estavam agindo diferentes e que ele teria um problema muito sério com isso, se seguisse na mesma linha, seguisse a mesma ideia, o governo recua e adota uma postura, uma política anticíclica, né, por que não keynesiana, em que ele abre os cofres para ajudar a compensar as perdas econômicas que os trabalhadores teriam para que eles mantivessem o mesmo padrão de consumo. Então, assim, será que é adequado, dentro da perspectiva do direito do trabalho, na hora que esse governo de equipe econômica tão liberal está pagando, entre outras palavras, a renda do mês do trabalhador, nós, intérpretes do direito do trabalho, irmos em sua defesa para dizer, não, a verba rescisória você não paga, não. Quem tem que pagar é é a empresa, né, o empregador, e se ele não puder, vão ser seus sócios, né? Mas você, Estado, não precisa pagar, não. Pode ficar tranquilo. Então, assim, é absolutamente contraditório. É que na hora que o governo resolve pagar o salário do mês, a gente vai interpretar que ele não tem responsabilidade
pelas verbas rescisórias em situações que a empresa fechou porque ele impediu que ela continuasse atuando, que ela continuasse com a sua atividade econômica. E aí eu acho que a gente tem que voltar de novo, né, para aqueles princípios do direito do trabalho, para o Américo Plá Rodrigues e tal, e discutir se a gente está diante de uma antinomia ou de uma discussão interpretativa. Mas seja qual for a solução, o clássico no direito do trabalho é que você solucione a antinomia escolhendo a norma mais benéfica para o trabalhador, e você solucione a ambiguidade interpretativa escolhendo a interpretação mais benéfica para o trabalhador. E nos dois casos, a opção será indiscutivelmente pelo fato do príncipe. O que é mais benéfico? Você garantir ao empregado metade das verbas rescisórias, pagas pelo empregador moribundo, né, quase falido, ou você garantir 100% paga pelo Estado, que via de regra é solvente. Então, assim, trate isso como uma questão de antinomia, trate isso como uma questão interpretativa. Nos dois casos, o fato do príncipe é melhor. Em alguns debates que eu participei, um dos argumentos que foram colocados, e aliás bem colocados, é o de que, mas se você escolher o fato do príncipe, você vai ter questões processuais que você não terá se você escolher a força maior. E essas questões processuais vão retardar a solução do problema. O argumento é absolutamente sensato. Mas eu ainda insisto. Mesmo dentro da perspectiva processual, o que é melhor? Você ter um processo mais demorado que lhe garanta 100% das verbas com condenação de um credor solvente, que é o Estado. Algum momento isso vai ser pago. Para quando vão jogar o precatório é um outro problema. Mas em algum momento ele vai ser pago, vão criar algum tributo, isso vai ser pago. Ou você receber 50% de um devedor potencialmente ou provavelmente insolvente, que é o empregador. Parece-me, com toda a tranquilidade, e assim, eu sei que, inclusive, esse não é o ponto de vista que aparenta ser majoritário nos textos doutrinários, mas eu tenho muita convicção em lhe dizer que, se sou eu, né, o credor, eu preferia que o meu crédito fosse fruto de uma condenação de um devedor, fosse 100% e fruto de uma condenação de um devedor solvente, do que ele fosse 50% de um devedor potencialmente ou provavelmente insolvente. Agora, você tinha feito um comentário que eu acabei não respondendo, um excelente comentário, Ítalo, sobre o que seria a interrupção da atividade. Queria voltar agora, inclusive, nesse ponto, quando você finalizasse o raciocínio, porque eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e tem, inclusive, um exemplo que eu queria te propor e ouvir a tua opinião. Mas pode prosseguir. Né? O restaurante, enfim, que precisou segurar os garçons e a cozinha continuou funcionando no delivery, mas os garçons, em tese, tiveram que ser dispensados, por exemplo, né? Então, nessa hipótese, caracterizaria ou não, né? Já que ali fala de interrupção da atividade, né? Não, evidentemente que não. Evidentemente que não, você não tem a menor dúvida de que não há fato do príncipe. Uma possível interpretação é a impossibilidade de continuar a atividade dele, é você tratar isso como falência. Não é a interpretação que eu adiro, mas ainda que você não trate essa impossibilidade de continuação da atividade como sinônimo de falência, ainda que você não trate dessa forma, não é prejuízo que vai justificar o pagamento da conta pelo empregador. O risco da atividade econômica numa relação de emprego é do empregador. Então, assim, não é porque ele teve perdas econômicas ou amargou perdas econômicas que ele vai poder querer jogar as verbas decisórias agora para o Estado. Tá? Não dá para fazer como fez aquela famosa churrascaria que mandou todo mundo embora e falou, vamos cobrar lá do Estado agora porque isso é fato do príncipe. Tá? A ideia não é essa. A ideia do fato do príncipe é o credor, o trabalhador, percebendo que a empresa não vai ter recurso para pagar, está falida, está em RJ, enfim, ou já faliu efetivamente, ou simplesmente desapareceu sem maior satisfação.
ele possa entrar com ação contra a empresa e contra o Estado. Tá? Uhum. Ou que a empresa absolutamente impossibilitada de se defender e de pagar a dívida, de fazer um acordo, ou de tentar qualquer solução, ela utilize uma intervenção de terceiros para jogar o problema em face do Estado. Mas nunca o empregador chegar extrajudicialmente, fazer uma fila e falar, reunir todo mundo ali na frente e falar, ó, cobrem do Estado lá porque a gente fechou as portas porque ele mandou. Que foi o que fez aquela famosa cadeia, né? Sim, aham. O que na realidade o que eu fiquei pensando é o seguinte, porque para os colegas que estão nos acompanhando aí na live, o professor Bolsinhas, inclusive, no artigo, dialoga com essa vertente doutrinária que defende que seria possível também a interrupção de parcial da atividade, né, nas hipóteses de interrupção de um departamento, né, salvo engano, há quem defenda isso doutrinariamente, o professor também aborda isso no texto, né, mas eu lembrei especialmente, nem pensei especificamente no caso concreto da churrascaria, aquele caso que ficou famoso aí, até por conta do embate judicial, né, mas especialmente por conta de quaisquer exemplos, como, por exemplo, desses restaurantes que continuaram funcionando, em delivery, por exemplo, a cozinha continuou funcionando regularmente, mas, por exemplo, o salão não tinha funcionamento, né? Os garçons, maîtres, barman, etc. Então, em tese, se admitir que a atividade poderia ser paralisada apenas parcialmente, isso já caracterizaria fato do príncipe, talvez esses trabalhadores que tivessem sido mandados embora dessa parcela, dessa fatia da atividade, a se defender essa tese, poderiam eventualmente cobrar, né? Mas me parece, pelo que eu já entendi da tua proposta, de que isso não caracterizaria o fato do príncipe, né? Nesses casos de interrupção parcial da atividade, né? Não, interrupção parcial da atividade não seria o caso de fato do príncipe. Aliás, dentro da perspectiva dos chamados mecanismos de instrumento de crise, né, de enfrentamento de crise, melhor dizendo, existe uma série de soluções que poderiam, para o bom empresário, para o bom empregador, ser melhor adotado numa ou noutra situação. Então, por exemplo, o empregador que, de alguma forma, conseguisse continuar a prestar serviços por meio do teletrabalho, é óbvio que a melhor forma de enfrentar a crise por parte dele seria migrar para o teletrabalho. Uhum. O empregador que tivesse... Um exemplo seria, por exemplo, o trabalhador de call center que poderia fazer a mesma ligação, o mesmo trabalho, o mesmo serviço a partir de sua casa. O empregador que não tivesse condições de continuar com a relação de emprego de casa, um exemplo, uma loja de shopping que não tem plataforma na internet, nem tem como fazer vendas pela internet. A solução, indiscutivelmente, é a suspensão do contrato de trabalho. Ou, por exemplo, no exemplo que você citou, o restaurante, para os garçons, seria a hipótese claríssima de suspensão do contrato de trabalho. Agora, a empresa que teve redução na atividade, por exemplo, o restaurante que tem delivery, aí é a hora de discutir redução de salários. Então, assim, a empresa continua funcionando, os cozinheiros continuam trabalhando, por exemplo. Os garçons vão ter o contrato suspenso, mas os cozinheiros vão continuar trabalhando. Só que as vendas são muito menores. É uma boa justificativa para você reduzir os salários. Então, assim, é uma questão de você saber utilizar e dosar os mecanismos de enfrentamento de crise. Né? Não é simplesmente usar o fato de a empresa continuar funcionando, mas faturando muito menos, para dizer, vou mandar um grupo aí dizer que é fato do príncipe. Não, não é essa a lógica da legislação, não é essa a interpretação mais adequada na forma da lei. Uhum. Perfeito. Eu queria fazer um registro também aqui, meu amigo, que há uma telespectadora, né, uma internauta muito especial, que é a nossa querida Lorena Colnago, especialíssima, acima de tudo para você, né, que está nos acompanhando aí. Um grande abraço, Lorena. Agora, Bolsinhas, queria te ouvir também ainda mais sobre dois aspectos ainda dentro desse primeiro contexto. Não sei se a gente vai conseguir tratar aqui sobre tudo que eu tinha separado por conta do tempo, mas
pelo menos te ouvir em relação a isso, que me pareceu também um ponto muito interessante que você trata no artigo, né, e fica o convite mais uma vez aí para o pessoal para fazer a leitura do texto, quando você discute o tema de que há na doutrina quem defende que seria necessário um certo impacto financeiro, um certo prejuízo financeiro de alguma monta, para que o fato do príncipe pudesse ser caracterizado, né? E o que eu achei interessante, quando você está tratando sobre esse tema, eu queria te ouvir, até lembro que no artigo você se filia a uma corrente diferente, mas eu achei interessante porque na força maior, no artigo 501, parágrafo 2º da CLT, é expresso em mencionar que, se não houver impacto financeiro, não caracteriza força maior, né? Quando está tratando lá no 501. Mas, no âmbito do fato do príncipe, aparentemente não houve essa previsão, né? Então, a dúvida é um silêncio eloquente do legislador, porque quis tratar de maneira diferente, ou, de fato, esse impacto de alguma monta na saúde financeira da empresa seria necessário de ser demonstrado para caracterizar a figura? Eu vou te dizer que a escolha, né, por assim dizer, entre aspas, o fato gerador do fato do príncipe é um pouco diferente da força maior, como você muito bem observou. Né? Se na força maior fala-se em prejuízo financeiro, né, no fato do príncipe, o grande critério, o essencial para a caracterização dele é a impossibilidade de continuar a atividade. Se de alguma forma a atividade pode continuar, como você observou muito bem, o restaurante em delivery, né, não há fato do príncipe. Agora, há empresas que efetivamente são impossibilitadas de continuar funcionando, né? Cinema. Uhum. Percebem? Assim, você não tem como migrar isso para a internet, para delivery, ou o que quer que seja. Até hoje, né, pelo menos aqui em São Paulo, até hoje estão fechados. Uhum. Por determinação do governo, legítima dentro da perspectiva da previsão, da prevenção da proliferação do vírus, né? Mas continuam fechados por uma determinação do governo. O João Paulo fez uma pergunta muito interessante aqui, né? Ele falou assim: o benefício não foi disponibilizado pelo governo justamente para a preservação do emprego e renda, sem sombra de dúvidas, sendo que a extinção contratual não seria desejável pela administração pública. João, a grande questão que eu coloquei aqui para usar isso como argumento a mais para uma contradição é a de que o governo, independentemente do propósito dele, ele assumiu dívidas trabalhistas, de uma certa forma partilhando da responsabilidade pelas medidas que teria que tomar, pela consequência das medidas que tinha que tomar. Lógico, o escopo dele principal era preservar emprego e renda, evitar demissão. Mas o governo fez isso porque ele sabia que estava tomando medidas administrativas que afetariam a economia e ele queria minorar os efeitos dessas medidas. A mesma lógica se aplica se a empresa não sobreviver, não tiver condições de pagar. O mesmo estímulo do consumo que esse pagamento mensal do Bemper, por exemplo, gera, ou geraria, vai gerar o pagamento da verba rescisória, que vai injetar dinheiro na economia, que não será injetado se o empregador não conseguir pagar a verba rescisória. É absolutamente a mesma lógica. Nos dois casos, o que o governo está fazendo é partilhando do ônus provocado pela decisão administrativa que ele precisou tomar para evitar a propagação e a proliferação do vírus. Eu não sei se foi claro, mas... Não, eu acho que deu para entender. Inclusive, eu tinha lido a pergunta, né? Mas como eu não consegui compreender muito bem, eu acabei não te fazendo, e até para não interromper o teu raciocínio, Bolsinhas. Agora, outra questão que eu queria te propor e queria te ouvir também é o seguinte: há quem defenda, e a gente viu algumas pessoas sustentando isso, eu vi alguns professores também sustentando essa tese, não lembro de ter lido, né? Mas lembro de ter visto alguns professores em palestras defendendo
de que para a caracterização do fato do príncipe, na origem, na ideia do fato do príncipe, talvez fazendo um resgate histórico, aí talvez até mais de séculos anteriores, estaria íncita a ideia, inerente à ideia de que seria uma atitude ilícita, né? Uma medida ilícita por parte do príncipe, que gerando um prejuízo, uma interferência no direito do particular, aí sim caracterizaria, né? Então, fazendo a menção que o João Paulo está confirmando aqui no chat que entendeu perfeitamente aí a tua observação, eu queria te ouvir disso também, né? Sobre se você acha que isso é relevante para a caracterização, né? De que o ato tenha um quê de ilícito. Eu acho que de alguma maneira você até já tangenciou sobre isso quando falou da responsabilidade civil, né? Mas eu queria te ouvir se você puder desenvolver mais, Bolsinha, sobre esse tema, né? Sobre se de fato há necessidade ou não de que essa conduta se revista de alguma ilicitude. Não, para mim não. E eu falo isso de novo, sustentado tanto no Hélio Lopes Meirelles, do direito administrativo, que tem uma lógica própria diferente, mas no Russomano, no Cesarino Júnior. O Cesarino, inclusive, fala que essa é uma responsabilidade assistencial. Ele usa essa expressão, porque para ele, o Estado ele paga como uma consequência da decisão que tomou, mesmo que a decisão seja a mais necessária e adequada possível para o interesse da coletividade, né? É uma forma dele ajudar o trabalhador a receber numa situação que, de alguma maneira, ele contribuiu para provocar, mas independentemente de ser um ato ilícito ou não, a receber aquele pagamento ali das verbas rescisórias. Eu costumo dizer que, na verdade, a ideia da responsabilização pelas verbas rescisórias, no caso de fato do príncipe, não é uma punição de responsabilidade civil. É uma decorrência natural da decisão administrativa do ato que efetivamente foi tomado. Então, como você tem algumas decisões administrativas que trazem, por exemplo, algum tipo de ônus inerente a ela, nesse caso em particular, quando a decisão para fins trabalhistas interrompe a continuidade da atividade, o ônus é trazer o pagamento, né, para o Estado. Uhum. Perfeito. Bolsinhas, outro ponto também que eu queria te ouvir, meu amigo, era o seguinte, em relação, há um debate também muito grande, né, sobre qual seria o alcance dessa responsabilidade, né? Já que lá no dispositivo seletista, construído sob a lógica da estabilidade decenal, né, ele fala sempre em indenização, né, tanto na força maior quanto também no fato do príncipe, né? Embora dando um critério aritmético distinto para cada uma das hipóteses, né? Mas ele menciona a ideia de indenização. E esse sempre foi um debate que teve presente na doutrina, né? Sobre qual o alcance dessa expressão. Eu queria te ouvir também sobre isso, né? Na sua compreensão, o que é propriamente aquilo que o Estado responde? Porque a partir do momento em que a gente sustenta a tese de que a pandemia pode sim desencadear a hipótese de fato do príncipe, nós vamos ter um outro problema para resolver lá na frente, que é admitida a responsabilidade do Estado sobre quais verbas essa responsabilidade vai incidir, né? A gente tem dois problemas, eu diria. Esse de quais verbas vão incidir, como é o mecanismo processual que nós utilizaremos, né? Porque a Deixa eu CLT, só fazer um ela... parêntese aqui, antes disso, que é assim, a questão do mecanismo processual, eu já até vi, para os colegas que estão acompanhando aí, já vou dar o spoiler, que o professor Bolsinhas comenta no artigo, né, de que a análise da questão processual da vinda do Estado vai ser analisada no próximo. Então já fica o convite para a gente ler aí o próximo texto, né? Mas fecha o parênteses, desculpa ter te interrompido, pode prosseguir. Mas é isso. São dois temas que realmente vão ficar que ficam pendentes, né? Uma coisa é certa, né? Por exemplo, pagamentos mensais, seja a que título for, não englobam esse título. Então, assim, horas extras devidas pelo empregador, o Estado não vai pagar, ainda que o empregador não tenha pago hora extra nenhuma no último período. Então, assim, horas extras não vão pagar. Eventual indenização por algum dano existente no contrato de trabalho não é o caso. São as indenizações próprias da verba rescisória. Então, assim, o professor Malek faz uma reflexão que eu acompanho nesse ponto.
seriam as verbas rescisórias de natureza indenizatória, a multa dos 40% do FGTS, o aviso prévio indenizado, 13º proporcional, férias proporcionais. O depósito do FGTS deve estar lá. Então, por exemplo, mas a empresa não vinha recolhendo o FGTS adequadamente. Paciência. Não é o caso de transferir esse ônus para o Estado por conta do fato do príncipe. Mas a multa incidente sobre os depósitos que foram efetuados, sobre esses que não foram também, aí sim é transferida para o Estado. Então, seriam os pagamentos de natureza indenizatória e oriundos das verbas rescisórias. Se existe algum outro pagamento de natureza indenizatória que não tem como fator desencadeador o término do contrato de trabalho, a cessação do contrato de trabalho, esse não deve ser pago pelo Estado. Esse é um tema super interessante também da questão das indenizações, porque assim, eu também, acho que 2017 ou 2018, não lembro agora, eu tive a oportunidade de publicar um texto em que eu analisei especificamente as multas do 467 e do 477, por quê? Porque elas incidem sobre verbas rescisórias, mas na legislação em lugar nenhum tem conceito de verba rescisória, né? Então, lá no texto que eu publiquei, a ideia era tentar desvendar esse conceito, e aqui me parece que também a discussão é mais ou menos a mesma, né? Tentar desvendar com essa atualização agora do término, entre aspas, né, da superação do regime da estabilidade decenal, como que a gente vai encaixar em sede de indenização? Se a gente pode interpretar isso como um sinônimo de verbas rescisórias, que aí a gente vai ter que, talvez, enfrentar por esse outro ângulo, esse outro conceito, né? Não sei o que você acha, mas... Está coberto de razão. E você sabe que sempre que eu dei aula de processo, né, ou de prática trabalhista, eu dei alguns anos aula de prática trabalhista, eu costumava dizer para os alunos exatamente isso, que verba rescisória é um conceito plurissêmico. Então, se você pedir... sei lá, horas extras e reflexo em verbas rescisórias, esse pedido é completamente inepto. Ele é completamente indeterminado. Porque o que são verbas rescisórias? A resposta depende. Qual é o motivo da dispensa? Dependendo do motivo da dispensa, as verbas rescisórias vão ser única e exclusivamente o saldo de salário. Ou vão incluir, ou vão ser só o 13º e as férias proporcionais. Se for um pedido de demissão, por exemplo. Ou vai incluir quase tudo, no caso da decisão indireta e da demissão sem justa causa, dispensa sem justa causa. Ou, se for distrato, né? Agora a gente tem uma quinta figura nessa discussão. Então, você não pode pedir horas extras e reflexo em verbas rescisórias. Você tem que pedir horas extras e reflexo em 13º proporcional do ano tal, férias, período tanto a tanto, senão o pedido é inepto. Perfeito. Inclusive, nesse texto, quando eu estava fazendo o estudo para depois publicar, para escrever, eu fiquei realmente assustado porque eu não encontrei em lugar nenhum esse conceito, né? Conceito de verba rescisória, não encontrei em nenhum lugar. Vários e vários textos tratam sobre o assunto, explicam que a multa incide, alguns doutrinadores até ensaiam uma proposta, mas não vi ninguém trazendo uma proposta assim consistente para dizer verba rescisória é esse é o conceito de verba rescisória, né? Até há quem defendesse que uma corrente mais restritiva, que diz que seria o seguinte, aquelas que decorreriam da modalidade de término do contrato, né? Então, como, por exemplo, a indenização de 40% depende da modalidade de término? Depende, porque no pedido de demissão ela não seria devida, né? Mas, veja só, quando eu estava estudando para publicar o texto, o saldo de salário ele é devido em quaisquer das hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. E eu não conheço ninguém que a gente perguntasse de bate-pronto que dissesse que saldo de salário não é verba rescisória. Todo mundo vai dizer que é verba rescisória. Então, esse foi um ponto que de certa forma, eu fiquei também meio quebrando a cabeça na época que escrevi esse texto, que agora lembrei bastante quando a gente estava tratando das indenizações. Agora, Bolsinhas, nós estamos começando a se aproximar aqui do nosso fim. Eu queria te ouvir ainda, só para você dar esse spoiler aí, se você, claro, quiser, evidentemente, né, sobre essa questão dos aspectos processuais e procedimentais
de uma eventual alegação de fato do príncipe, né, de uma eventual circunstância dessa matéria vir ser suscitada em defesa. Queria te ouvir também, se você, claro, não se opuser, trazer Não, aí algumas considerações sobre isso. não de forma alguma, que eu posso antecipar de imediato já, que são os percalços laterais do tema, é que Aham. o texto da CLT, que vigora até hoje, ele foi escrito em 1951, quando o Código de Processo Civil era o de 39, que tinha hipóteses de intervenção de terceiros completamente distintas do de 73 e mais diferentes ainda dos de 2015. 2015. O que significa que a figura indicada ou sugerida nominalmente no artigo 486 da CLT simplesmente não existe mais há 80 anos, praticamente. Não, desculpa, não existe há 80 anos, não existe há 70. 50 anos, né? Não É. existe há pelo menos 50 anos. E Hum. que, se a rigor, nenhuma das hipóteses de intervenção de terceiro que nós temos hoje se encaixa com harmonia e com perfeição ao que era pensado e idealizado no Código de 39. Então, a gente vai ter uma discussão interessante sobre se a forma de provocar o Estado por meio de uma intervenção de terceiro. Porque você pode ter, por exemplo, um autor, um reclamante, que entre com ação já contra o Estado também, sabendo que a empresa fechou. Por exemplo, se eu fosse o advogado e eu tivesse um cliente que trabalhou numa empresa que já fechou, que Aham. já falou, eu não tenho a menor dúvida de que eu incluiria o Estado ou o órgão da administração que puder ser responsabilizado por isso, né? O responsável pela interrupção da atividade, porque hoje pode ser o município, nessa crise pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União, eu já incluiria no polo passivo. Mas a grande questão é, por exemplo, a empresa que ficou impossibilitada e que quiser tentar transferir essa responsabilidade para o Estado. Qual é o instrumento cabível? Há quem defenda que é nomeação autoria. E há quem defenda que é denunciação da lida. Então, o spoiler é exatamente discutir entre essas figuras qual das duas se adequaria mais. Tá ótimo, maravilha. Muito legal. Meu amigo, o nosso tempo já está terminando. Eu tinha separado até algumas outras questões aqui para a gente debater, né? Mas eu acho assim que pelo menos de uma certa maneira a gente já conseguiu aí dar um panorama geral sobre esse assunto, né? Eu acho também que para todos aqueles que nos acompanharam fica o convite para a leitura do texto do professor Bolsinhas, porque acima de tudo eu inclusive coloquei isso numa das chamadas que fiz aí para nossa live, que a posição é arrojada. Ele mesmo mencionou aqui, né, que acredita que a posição está na linha minoritária dos textos que têm sido publicados hoje, né? Mas então a posição ela foge do majoritário e traz para a gente fazer uma reflexão. E acima de tudo, Bolsinhas, um ponto também muito interessante que eu queria ainda só mencionar, que no teu texto me trouxe uma luz, é o seguinte, é que quando a gente discute essa questão que a gente estava mencionando agora há pouco, sobre se a atitude do Estado é lícita ou ilícita, o exemplo que você traz do Eli Lopes Meirelles é fantástico, na questão da hipótese da desapropriação, né? Então, a desapropriação não é hipótese de atitude ilícita do Estado, né? E, pelo contrário, ainda tem um interesse público envolvido ali. E nem por isso que o Estado deixa de ter a obrigação de indenizar e de se responsabilizar pela sua medida, né? Mas, meu amigo, e isso para mim fez muita, abriu bastante a cabeça, né? Abriu bastante os horizontes aí. Mas, meu amigo, é o seguinte, o nosso tempo infelizmente está terminando, tá certo? Eu queria te agradecer enormemente, de verdade, muito obrigado por você ter dedicado aí o seu tempo para poder trazer aqui essas considerações para a gente. Para mim foi de uma valia enorme ter lido o texto e agora mais ainda ter te ouvido. É sempre uma alegria enorme poder te ouvir, porque a gente sempre aprende, sempre sai engrandecido. Espero que assim dê tempo ainda de eu, especialmente como magistrado, poder refletir até que tenha que decidir isso nos processos, né? O grande ponto da gente na magistratura, às vezes, é que a gente
ainda não seguro sobre uma determinada posição, a gente tem que decidir, porque senão o processo começa a contar como atraso, né? Então, a gente às vezes não pode se dar o luxo de ter a reflexão com o tempo que deveria. Mas, enfim, para mim já ajudou enormemente. Eu tenho certeza que para todo mundo que acompanhou foi um brinde de conhecimento. E quero te passar a palavra para você fazer suas considerações finais aí. Ítalo, eu queria só agradecer, né, a oportunidade de discutir, debater ideias, né, eu não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade ou de trazer uma fórmula pronta para encerrar qualquer discussão sobre o tema. Né? Eu realmente acredito, eu acredito que mais importante do que argumento de autoridade é a autoridade do argumento. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que abandonar essa ideia de argumento de autoridade e começar a discutir dentro da perspectiva da autoridade do argumento. E, além disso, eu acho que no debate acadêmico, no debate jurídico, de um modo geral, às vezes mais importante do que trazer respostas é saber formular as perguntas. Né? Então, assim, Problematizar, né? exatamente, exatamente. Eu acho que o meu papel aqui é muito mais formular perguntas, né, que suscitem reflexões, do que propriamente trazer respostas prontas e torcer ou desejar que todos concordem e sigam firmemente. Acho que o papel do professor em particular é suscitar o debate, né? É ajudar a formular as perguntas e não trazer respostas prontas. Perfeito, meu amigo. E você foi falando aí, eu lembrando que outro dia li um texto, alguém mencionava, né, de que a gente precisa acabar, especialmente nos julgamentos colegiados, né, e isso parece que a academia também pode contribuir, né, com a cultura do data venia, né. Então, tem-se muita cultura do data venia, mas ninguém debate propriamente, né. Então, isso que você trouxe é extremamente relevante e eu endosso todas as suas palavras e tenha certeza de que eu concordo com você quando fala desse papel do professor, do pesquisador, é trazer as inquietações, né? E pode ter certeza que você deixou aqui o mar revolto aqui, cheio de inquietações, para tentar encontrar depois um norte. Muito obrigado, Bolsinhas, te agradeço mais uma vez, agradeço aí pela sua participação. Aviso para os nossos colegas, fica o convite para a leitura do texto do professor Bolsinhas, que está na LTR, né? E aqueles que não puderam acompanhar a live integralmente, ela vai ficar disponibilizada lá no nosso canal do YouTube. Logo em seguida aí eu devo estar disponibilizando. Fica o convite para quem quiser acompanhar na íntegra, tá bem? Bolsinhas, muito obrigado, meu amigo. Te espero numa próxima oportunidade, hein? Agradeço enormemente e espero que a gente consiga se encontrar em breve. Com certeza, amigo. Um grande abraço para todos aí. Foi um prazer participar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom, meu amigo.